está no livro de 2 Crônicas. No livro de 2 Crônicas, capítulo 7, e o versículo 14. O tema, a temática, quero ser um vaso novo. E dentro desta mensagem, é impossível sermos um vaso novo se cada um não se submeter às condições que está imposta no texto de 2 Crônicas 7, 14. Não tem condições de ninguém ser um vaso novo sem se submeter a essas condições. O texto é conhecido, vamos ler. 2 Crônicas 7, 14, que diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Poderia sentar, muito obrigado. Meus queridos, entenda aqui o início do versículo. Nós temos aqui a primeira, o se e se. O se aqui, ele é condicional. O se aqui ele se apresenta como uma condição. Ele é condicional, ele não é forçado, nem é obrigatório. É se eu quiser, se você quiser. Isaías, capítulo 1, versículo 19, nós temos lá o se. Se quiseres me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Qual é a condição aí? De querer. A condição de querer. Jesus disse em Mateus 10, versículo 42: se alguém der que seja um copo de água fria para um dos meus pequeninos, não, de maneira nenhuma perderá seu galardão. Aí, mais uma condição. A condição de quê? De dar. A condição de dar. O se, ele é condicional. No Salmo de número 81, versículo 13 a 16, outras condições se apresentam lá. Ele diz lá: se meu povo me escutasse, a condição de quê? De ouvir. Aí o versículo 3 diz: se Israel andasse os meus caminhos, a condição de quê? De andar. Então o se aqui, ele se apresenta como uma condição para mim e uma condição para você. Não tem como eu e você sermos vaso novo se não se submeter a estas condições, se nós não queremos estas condições para a nossa vida. Então o se aqui, ele é condicional. O se é condicional. Aí ele se refere aqui: se o meu povo. Aqui ele está se referindo, o escritor, ele está se referindo ao povo, exclusivamente o povo de Deus. Não é qualquer povo. Não é um povo que vai aí para os estádios de futebol e enche os estádios de futebol e grita gol até ficar rouco. Não é o povo que vai para as carreatas aí de comício. Não é esse povo. Não é o povo que vai para as quadrilhas, que pula carnaval. Não é esse povo. O povo aqui é exclusivamente o povo de Deus. Como Pedro diz, é o povo exclusivo, sacerdote, a nação santa. Esse povo aqui somos nós. Ele está se referindo, nós que somos povo de Deus, povo eleito, povo escolhido de Deus. É o povo de Deus. É o povo. Aí vem, alguém poderia também trazer um copo de água para mim? Agora vem aqui a primeira condição, que é chamar. O se é condicional e a primeira condição aqui é chamar. Como é que eu vou ser vaso novo se eu não vou chamar? Aquele que é o oleiro não tem condições. Aquele que chama pelo meu nome. Olha aí, a primeira condição colocada no texto para que eu e você sejamos um vaso novo na
Forbes, que é Elon Musk, que é um dos mais ricos do mundo, não é o nome dele. Não é o nome do presidente dos Estados Unidos, a maior potência do mundo, não é também esse nome. Não está se referindo ao nome de nenhum presidente, de nenhum senador, não está se referindo ao nome de nenhum político, nenhuma autoridade eclesiástica. Não, não é esse nome. O nome aqui está em Isaías capítulo 6, versículo 9. O nome a ser chamado é Ele. Que esse nome é conselheiro, é maravilhoso, é Deus forte, é o Pai da eternidade, é o Príncipe da paz. Este nome. Aleluia. Chame este nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Por quê? Porque este nome, Filipenses 2:9, é o nome que foi dado, que esse nome está acima de todo nome. Aí o versículo 10, que esse nome, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. É o nome mais poderoso da terra. É o nome que devemos chamar, é este. É o nome que está acima de todo nome, o oleiro, que tem o poder de nos fazer todo dia vaso novo. Vaso novo, porque tem vaso de todo jeito. Tem vaso sujo, tem vaso trincado, tem vaso quebrado, tem vaso vazio. Mas Deus quer vaso novo, quer vaso cheio. É o que Deus quer para a minha vida, quer para a vida de cada um de nós. Vaso limpo, vaso cheio, vaso novo. Mas para isso tem que se submeter a estas condições. Vamos para mais uma condição que o texto nos impõe. E se humilhar. O reino de Deus é dos humildes. O reino de Deus é das pessoas humildes. Até porque os orgulhosos Deus abate. Até porque os orgulhosos não agradam a Deus. Jesus, ele é símbolo de humildade. Jesus é símbolo de humildade. Ele disse em Mateus 11:28: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Olha aí, Jesus, ele é humilde. E lá no texto que eu já li aqui, de Filipenses 2:9, diz que ele se humilhou a si mesmo. Ele se humilhou a si mesmo. Então, para sermos vaso novo e cheio, na mão do oleiro, temos que ser humilde. Temos que ser humilde. Não tem como sermos vaso novo com o coração cheio de orgulho, com o coração cheio de soberba. Não tem nenhuma condição. Não tem nenhuma condição de sermos pessoas, vasos novos, cheios do poder de Deus, com orgulho. Há pessoas que é tão orgulhosas que se pudesse nem pisar no chão, de tão orgulhosa que é. E a pessoa que não entenda aqui uma coisa, que as pessoas que interpretam as coisas, né? Há pessoas que pensam que ser humilde é morar numa casa de palha, é morar numa casa de barro, numa casa de chão batido. Às vezes não é, não. Às vezes tem pessoas que moram nessas condições, mas é pessoa arrogante, é pessoa soberba, é ignorante. Às vezes você olha, a pessoa mora numa mansão, com tudo que tem direito, humilde. Você olha para ela, nem parece que tem tudo aquilo, né? Então a humildade não é morar não é ser pobre. As pessoas confundem que ser humilde é ser uma pessoa miserável, uma pessoa desprezada da sociedade. Não é bem assim. Não é bem dessa condição. Então temos que ser humilde. É a segunda condição para sermos vaso novo na mão de Deus, na mão do oleiro. E agora aqui vem a terceira, e aqui o caldo começa a engrossar. O caldo começa a engrossar. E orar. Aí eu fiquei perguntando, por que não veio primeiro a palavra orar e depois se humilhar? Porque para orar você tem que estar humilde. Quando você se sente humilde, você está quebrantado. E ninguém ora cheio de si. Para orar tem que estar numa condição de humilde. Se sentir quebrantado. Se sentir esvaziado de si mesmo. Para poder orar.
humilhar e depois orar. Orar. Irmão, orar é falar com Deus. Eu costumo dizer que se você não ora, nem pouco nem muito, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está de errado na sua vida. Porque então você deve estar intrigado com Jesus, com Ele. Está intrigado, porque orar é falar com Deus, e eu não estou orando para falar com Ele, então estou intrigado. Então tem alguma coisa aí que está errada. Orar, meu irmão, orar é conversar, é falar com Deus, é pedir, é suplicar, é buscar, é colocar aquilo que você quer diante de Deus. Orar. O escritor Eduardo Bono disse que através da oração o perdão é assegurado e Satanás é derrotado. Ele ainda, esse escritor, disse que orar é ver Deus. Você quer ver Deus? Então ore. Comece a orar hoje. Você quer ver Deus todo dia? Ore. Comece a orar. Como é que eu devo orar? O Jesus falou que na oração do Pai Nosso. Você pode começar pela oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. E não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal. Você pode começar pela oração do Pai Nosso. Começar. Os irmãos estão anotando aí, a João está anotando, né? Depois eu vou querer perguntar aí. Então você tem que orar. Aí Paulo, escrevendo lá na primeira carta aos Tessalonicenses, ele disse, no capítulo 5, versículo 17, ele diz: orar sem cessar. Meu Deus, eu vou perguntar, como é que é orar sem cessar? É nunca deixar de orar. É nunca deixar de orar. Você orou hoje, passou o dia em oração, tirou 3 horas de oração, e amanhã você continua novamente. Você vai terminar o mês de abril orando, e vai começar maio orando, vai terminar maio orando, e como é que vai ser o mês de junho? Eu vou começar orando e terminar orando, e assim sucessivamente, mês de julho, mês de agosto, setembro, novembro, dezembro, terminou o ano. E aí? Vai parar? Vai entrar em janeiro orando. E vocês podem perguntar, quando é que eu vou deixar de orar? Só tem duas condições para você deixar de orar. Só quando Jesus arrebatar a igreja, e segunda condição, quando nós morrermos nessa vida. Só essas 2 condições que você vai parar de orar. Do contrário, você vai continuar orando todo tempo. Todo tempo orando. Até para você se fortalecer. Até para você ser um vaso novo. Um vaso novo e cheio do poder de Deus. Orar. Então ore. Busque a Deus, clame a Deus. Davi disse lá no Salmo 55, versículo 17, diz que à tarde pela manhã, meu dia eu clamarei, e o Senhor ouvirá a minha voz. Olha aí. Deus é o Deus da oração. Deus é o Deus que ouve a oração. Deus é o Deus que ouve o clamor. Deus é o Deus da oração. A oração em Deus é uma coisa que deu certo. A oração e Deus andam juntos. Deus gosta da oração. Deus quer ouvir a oração. Deus quer ouvir o clamor. Deus quer ouvir o clamor. Não tem problema, não tem problema difícil, impossível diante da oração. Não tem. Não tem. Não conheço problema que Deus não possa agir através do poder da oração. Do poder da oração. Então, vamos orar. Temos que orar. Orar sem cessar. Nunca parar de orar. No capítulo 18 de Lucas, Jesus contou uma parábola sobre o juiz, a viúva e o juiz iníquo. Ele disse que falou sobre o dever de orar e nunca desvanecer, e nunca escurecer, nunca desanimar. Nunca desanimar. Aí Billy Graham, em memória, disse: dobre seu joelho e ore, até que você e Deus sejam amigos íntimos. Olha aí. Você quer ser amigo íntimo de Deus? Então dobre o seu joelho todos os dias e fale com Ele. E fale com Ele em oração. E clama Ele. E clama Ele. Então, essa é a condição, é a terceira condição para sermos vasos novos na mão do líder. É a terceira. A primeira é chamar pelo nome. A segunda é se humilhar. E agora a terceira é orar. Então, vamos orar. E o escritor Eduardo Bono disse que quanto mais oração for feita, melhor será o mundo. Glória a Deus.
melhor será o mundo. Quanto mais oração for feita, melhor vai ser o mundo. Jesus, ele foi um mestre de vida da oração, vivia em oração, venceu na oração. Aí vem mais uma condição: e buscar a minha face. É buscar, orar. E como é que se busca? Orando. Ninguém busca, é orando. Orar também é uma forma de buscar ao Senhor. Isaías 55 e o versículo 7 diz: a buscar o Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto Ele está perto. Então temos que buscar o Senhor enquanto podemos, porque tem uns que não pode mais buscar a Deus, não pode ir mais à igreja, buscar o Senhor, está doente, está impossibilitado, mas nós podemos buscar o Senhor, vamos buscar a Deus, vamos buscar ao Senhor, buscar a Deus. Aí Davi disse: uma coisa pediu ao Senhor e eu buscarei. No Salmo 27, versículo 4. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias para meditar no seu templo, contemplar a sua formosura. Então, ele tinha o desejo de buscar todos os dias, estar na casa de Deus. É uma busca, meu irmão, é uma busca. E a nossa vida, ela é determinada por aquilo que nós buscamos. Por aquilo que nós buscamos. O que é que você busca para a tua vida? O que é que você busca? Aquilo que nós buscamos hoje vai determinar como vamos ser amanhã. Grande verdade é essa: aquilo que nós buscamos hoje vai determinar o que será, o que seremos amanhã. O que buscamos vai determinar o nosso futuro. Então vamos buscar a palavra, vamos buscar a oração, vamos buscar a humildade, vamos buscar os cultos de louvor a Deus, vamos buscar as coisas boas, buscar as coisas que edificam. Tem muita coisa para se buscar, tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim para que as pessoas buscam por aí. E buscar ser melhor hoje do que foi ontem também é uma boa escolha. Buscar cada dia ser melhor, buscar cada dia ser mais crente, buscar cada dia orar mais, buscar cada dia ler mais a palavra. É também uma ótima opção para você buscar a Deus. Buscar. A quarta condição é buscar. Agora vem mais uma. Aqui, mais uma vez o se apresenta e se converter dos seus maus amigos. Tem que se converter, irmão. Aí tem que converter. Aí tem que converter a televisão. Está assistindo uma programação que não é para uma programação indevida, converter o celular, converter os olhos, converter o ouvido, converter as vestes. Tem que converter tudo. E uma certa vez eu estava indo com um advogado no carro dele, e aí ele é meio convertido, aí estava passando um programa lá, e bem naquele horário do programa lá do Espírito, já faz muito esse programa aí tirou, aí passou, mudou a faixa lá, caiu outra rádio lá, as músicas velhas, mas embora eu tava muito isso aí mudou, caiu na página. Aí disse: uma porra, eu vou desligar, porque tem que converter o som. Não, foi só mudando de faixa, só caindo coisa ruim. Aí ele daqui pra porra, vamos desligar o som, porque o som precisa ser convertido, o celular precisa ser convertido, porque tem muito conteúdo negativo, tem muita coisa que não presta, que precisa converter, precisa se converter. Outra palavra aqui é essa condição que é converter. Precisa se converter tudo dos seus maus caminhos. Aí depois de tudo isso, agora vem a resposta de Deus. Então eu ouvirei dos céus, porque Deus é um Deus que ouve. Quando alguém está convertido, quando tudo está convertido na vida dele, aí Deus ouve. Eu ouvirei dos céus, porque o céu é a morada de Deus. E perdoarei, porque Deus é o Deus do perdão. Não há
pecado que alguém não pode, que Deus não possa perdoar. Não há transgressão que Deus não perdoe, Deus perdoa. Deus está pronto a perdoar o ser humano dos seus pecados, das suas transgressões. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu vou ver que tem pessoas que estão. A terra aqui, não somos nós. A terra também pode ser eu e você. Porque a palavra de Deus diz: ouviu a terra, a palavra do Senhor tem nascido. Quando a palavra de Deus se fala terra, também está se referindo a nós. Nós somos terra. Nós somos feitos da terra. Então, nós somos terra. Então Deus está dizendo aqui: eu sararei. Porque esse tem um Deus que quer ver pessoas saradas, é o nosso Deus. Glória a Deus. Deus não quer pessoas feridas. Deus, Ele quer sarar. E tem muitas pessoas que estão feridas. Tem muitas terras que estão feridas. E Deus, Ele quer sarar. Muitas terras que estão feridas por vários problemas na vida. E Deus, nesta noite, Ele quer sarar. Quer sarar os corações. Deus quer sarar a vida. Até porque para ser vaso novo, tem que estar sarado. Para ser vaso novo, tem que estar curado. Tem que estar curado. Tem que estar sarado para ser vaso novo na presença de Deus. Aleluia. Tem que ser vasos novos na presença de Deus. Então foram estas as condições aqui que o texto nos apresentou. Eu quero perguntar: qual é a primeira condição que anotou aí para ser um vaso novo? Olha, ser chamar pelo nome, né? A segunda condição para ser vaso novo, alguém sabe? Alguém anotou? Alguém anotou aí a segunda condição? Dentro do texto que nós lemos, de 2 Crônicas. Opa, se humilhar, muito bem. E a terceira condição? Orar, muito bem, orar. Aí já estou ligada. E a quarta condição? Buscar, eu ouvi falar buscar. E a quinta condição? Se converter, meu irmão, que é uma vida convertida é linda demais. Pensa que uma coisa maravilhosa é uma vida convertida a Deus. É lindo ver alguém convertido a Deus. Converter tudo na nossa vida precisa estar convertido. Tudo na nossa vida precisa estar convertido, tudo para a glória de Deus. Amém? Essa era a palavra que eu tinha desse tema de hoje. E depois de 4 anos eu voltei a pregar no culto de jovem para vocês. Eu preguei aqui em 2021, voltei a pregar hoje, 4 anos depois, né? E agora estou no culto de jovem. Amém, coisa boa, né? E eu quero perguntar: tem alguém no nosso meio que não é crente? Eu quero conhecer, tá? Ver o culto, mas não é crente. Se tem alguém, levante a mão aí só para conhecer. Tem alguém no nosso meio que está afastado, que está hoje aqui na igreja, mas se afastou? Levante a mão só para a gente conhecer. Se alguém se afastou da igreja, só para a gente conhecer, levante a mão aí. Não tem? E todos são crentes, então quero agradecer a oportunidade. No nome de Jesus, passar aqui o microfone. Para encerrar o